A fruta poderosa que elimina a micção noturna e transformará sua noite. É um título contundente, serve como gancho. Mas deixe-me ser claro desde o início. Não existe fórmula mágica que garanta 100% de cura. O que existe, e é o que eu trabalho com meus pacientes há anos, é uma combinação prática e baseada em fisiologia, que pode ajudar a reduzir as idas ao banheiro durante a noite, quando aplicada de forma consistente e adequada. Hoje eu vou explicar, como urologista, por que isso acontece, quais são as 7 frutas-chave que atuam em conjunto, como consumi-las corretamente, quais erros anulatórios evitar e quais precauções você precisa ter. Se essa mensagem já ressoa com você e quer ver o passo a passo, curta este vídeo. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdo prático como este. Acordar no meio da noite para urinar é mais do que um incômodo. Fragmenta o sono, reduz energia no dia a dia, afeta a libido e até a autoestima. Estatísticas mostram que a frequência desse problema aumenta com a idade. Mais da metade dos homens acima dos 50 anos relata pelo menos um episódio de nictúria regular. Mas entender o porquê é o primeiro passo para agir com inteligência. Há 3 peças principais nesse quebra-cabeça. A primeira é a próstata. Quando aumenta de volume ou fica cronicamente inflamada, ela passa a comprimir a uretra. Imagine um cano mais estreito. Isso dificulta o esvaziamento completo da bexiga. A segunda peça é o detrusor, o músculo da bexiga. Se ele ficar hiperativo ou contrair em momentos inadequados, a sensação de urgência aparece mesmo com pouco volume intravesical. A terceira peça é o resíduo pós-miccional. Se a bexiga não esvazia totalmente, permanece um volume que torna mais provável que, durante a noite, você precise levantar. Inflamação discreta, desequilíbrios hormonais, circulação local e padrões alimentares influenciam tudo isso. É nessa cadeia que a nutrição funcional pode intervir, não como substituto do tratamento médico, mas como complemento que age em múltiplos pontos ao mesmo tempo. A proposta prática que vou descrever apoia-se em 7 frutas. Cada uma tem um papel distinto: reduzir inflamação, modular hormônios ligados ao crescimento prostático, relaxar o músculo da bexiga, proteger as células, equilibrar glicemia e facilitar a absorção de nutrientes. Apresentarei cada fruta com seu papel na orquestra, o mecanismo biológico de fácil compreensão, o erro comum que costuma anular seus benefícios e a forma prática, porção e timing recomendados. Lembre-se, os efeitos são graduais e variam de pessoa para pessoa. Relatos clínicos indicam melhorias em semanas a meses, quando a rotina é seguida com consistência. Comecemos pela primeira fruta, o tomate. Pense no tomate como o agente anti-inflamatório central para a próstata. O protagonista aqui é o licopeno, um antioxidante lipossolúvel que se concentra no tecido prostático e tem ação anti-inflamatória e protetora contra estresse oxidativo. Mecanismo: aquecer o tomate libera o licopeno das paredes celulares e, quando ingerido com gordura saudável, como azeite, sua absorção aumenta muito. Por isso, o velho conselho de que molho de tomate com azeite é melhor que tomate cru se o objetivo é aproveitar o licopeno. Erro perigoso: consumir apenas tomate cru ou extratos processados com pouco teor de gordura. Aí grande parte do licopeno fica indisponível. Como fazer certo? No jantar, inclua uma porção de molho de tomate caseiro ou cozido, algo em torno de 120 a 150 gramas, aquecido e finalizado com uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Isso traz o licopeno numa forma biodisponível e, quando repetido várias vezes por semana, contribui para reduzir o processo inflamatório que alimenta a sensação de esvaziamento incompleto. A segunda fruta é a melancia, e não apenas a polpa vermelha que refresca no verão. A parte branca interna, aquela camada entre a casca e a polpa, é rica em citrulina. A citrulina é precursora do óxido nítrico, NO, uma molécula que atua relaxando o músculo liso. No contexto da bexiga e do trato urinário, o NO pode ajudar a reduzir a tensão do detrusor e favorecer relaxamento das estruturas que mantêm o fluxo adequado. Mecanismo simplificado: mais citrulina, mais óxido nítrico disponível, relaxamento relativo do músculo liso. Erro perigoso: descartar a parte branca e comer apenas a polpa ou só beber suco diluído. Perde-se o composto relevante. Como fazer certo? Inclua a camada branca em fatias ou em cubos a sua porção de melancia no lanche da tarde, por exemplo, uma xícara de cubos que mantenham um pouco dessa parte branca. Não é preciso exagerar, a ideia é incorporar regularmente a citrulina na sua dieta para favorecer o efeito relaxante ao longo do tempo. A terceira fruta é o abacate.
Ele é rico em fitoesteróis, em especial o beta-citoesterol. O beta-citoesterol tem ação em vias relacionadas ao metabolismo dos andrógenos e pode modular a via da 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, DHT, uma das substâncias que estimula o crescimento prostático. Mecanismo: ao modular a atividade hormonal local, o beta-citoesterol contribui para reduzir sinais de hipertrofia prostática e a sensação de obstrução. Erro perigoso: consumir abacate apenas esporadicamente ou em preparações muito calóricas que anulam o benefício ao promover ganho de peso. O excesso de gordura corporal é pró-inflamatório. Como fazer certo? Uma porção moderada, cerca de meio abacate, aproximadamente 100 gramas, em dias alternados ou diariamente no café da manhã ou almoço, é uma estratégia sensata. Combine com proteínas e fibras para controlar calorias totais. Passamos à quarta fruta, romã. A romã contém elagitaninos e punicalaginas, polifenóis com forte ação antioxidante e potencial para proteger células e modular vias inflamatórias. Mecanismo: esses compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo e favorecem processos celulares que mantêm o tecido mais saudável, o que pode influenciar positivamente a história de inflamação prostática crônica. Erro perigoso: consumir sucos industriais com muito açúcar adicionado ou processados, que reduzem tipos de polifenóis. Como fazer certo? Prefira sementes frescas, uma porção de cerca de 1/4 a meia xícara, ou 100-150 ml de suco natural espremido agora e consumido fresco, sempre observando o teor de açúcar. Em pessoas com diabetes, é necessário adaptar e preferir as sementes inteiras à forma líquida, para preservar fibras e moderar a absorção glicêmica. A quinta fruta é a maçã. Aqui o destaque vai para a quercetina e a pectina. A quercetina é um flavonoide com ação anti-inflamatória e estabilizadora de mediadores inflamatórios. A pectina é uma fibra solúvel que ajuda a regular a glicemia e o trânsito intestinal, o que tem impacto indireto sobre a inflamação sistêmica. Mecanismo: quercetina reduz processos inflamatórios que podem estimular a hiperatividade do detrusor e influenciar a sensação de urgência. A pectina evita picos glicêmicos que, a longo prazo, alimentam processos inflamatórios. Erro perigoso: descascar a maçã. Grande parte dos flavonoides está na casca. Como fazer certo? Coma uma maçã média com a casca no meio da manhã. Lave bem, retire partes danificadas e consuma inteira para aproveitar fibras e compostos antioxidantes. Sexta fruta: ameixas secas. Elas são valorizadas por seu conteúdo de boro e fibras. O boro é um mineral que participa da regulação hormonal, inclusive na saúde óssea e possivelmente na modulação de vias que influenciam estrogênios e andrógenos em níveis sutis. As fibras ajudam no trânsito intestinal e na depuração hepática. Mecanismo: ao melhorar a função hepática e o equilíbrio hormonal, as ameixas podem atuar indiretamente sobre o ambiente hormonal e metabólico, que favorece a hipertrofia prostática e a inflamação. Erro perigoso: comer em excesso sem hidratar. Ameixas secas em grande quantidade podem provocar desconforto abdominal e efeito laxante intenso. Como fazer certo? 2 a 3 ameixas secas, hidratadas em água morna por 10-15 minutos e consumidas antes de dormir. São uma porção prática e segura. Essa ingestão noturna também aproveita o potencial de regular glicemia e facilitar a eliminação de toxinas durante o sono. Sétima e última: abacaxi. A estrela aqui é a bromelina, uma enzima proteolítica que exerce efeito anti-inflamatório e pode facilitar a absorção de outros compostos. Mecanismo: a bromelina modula mediadores inflamatórios, ajuda na digestão de proteínas e pode aumentar biodisponibilidade de nutrientes que atuam na próstata. Erro perigoso: consumir abacaxi enlatado ou excessivo em casos de refluxo. A bromelina é sensível ao processamento e o abacaxi em caldo açucarado perde muito de seu efeito. Como fazer certo? Prefira abacaxi fresco em fatias, uma porção de cerca de 100-150 gramas, no lanche da tarde combinado com a melancia, e, se for sensível ao refluxo, limite a quantidade ou prefira apenas pedaços pequenos. Agora, um ponto crucial: a sinergia entre essas frutas explica por que o efeito tende a ser superior quando elas são incorporadas em uma rotina, e não quando consumidas isoladamente e esporadicamente. O licopeno de tomate reduz inflamação localizada. O beta-citosterol do abacate ajuda a modular estímulos hormonais ao crescimento prostático. A citrulina da melancia facilita o relaxamento do detrusor. A quercetina da maçã e os polifenóis da romã atuam como escudos antioxidantes. A bromelina do abacaxi potencializa a absorção e reduz mediadores inflamatórios. E as ameixas com boro e fibras colaboram na regulação hormonal e depuração hepática.
Juntos, esses mecanismos atacam as diferentes etapas que levam à micção noturna. Menos inflamação, melhor relaxamento do músculo da bexiga, menos resíduo urinário e estabilidade metabólica. Resultados relatados clinicamente incluem redução no número de idas noturnas, melhor qualidade do sono e sensação geral de bem-estar. Mas é importante frisar que são relatos individuais, não uma prova de cura universal. Resultados individuais variam. Consulte seu médico antes de iniciar mudanças significativas na dieta, especialmente se estiver em uso de anticoagulantes, tiver diabetes, doença renal, refluxo ou outras condições crônicas. Não interrompa medicamentos prescritos. Qualquer ajuste terapêutico deve ser orientado por um profissional de saúde. Há também interações específicas a considerar. A bromelina do abacaxi tem potencial para aumentar o risco de sangramento em quem faz uso de anticoagulantes ou antiplaquetários. Converse com seu médico se estiver nessa situação. Romã e sucos concentrados carregam alto teor de açúcar. Diabéticos precisam de orientação para não provocar picos glicêmicos. Ameixas em excesso podem produzir efeito laxante. Abuse sem cautela e adapte a quantidade. Abacate é calórico. Em dietas hipercalóricas, precisa ser compensado em outras refeições. Pessoas com doença renal devem avaliar a carga de potássio das frutas em conjunto com seu médico. Se você tem refluxo gastroesofágico, abacaxi pode agravar azia e desconforto. Para que tudo isso seja realmente aplicável ao dia a dia, aqui está um cronograma prático e realista que muitos pacientes conseguem implementar sem grandes transtornos, lembrando sempre que adaptações individuais são necessárias. Pela manhã, ao café, meio abacate, cerca de 100 gramas, com uma fonte de proteína, ovo ou iogurte natural. O objetivo é incorporar beta-citosterol e manter saciedade. Meio da manhã, uma maçã média com casca. Isso traz quercetina e pectina para estabilizar a glicemia até o almoço. Lanche da tarde inicial. Um punhado de cubos de melancia que incluam um pedaço da parte branca. Se desejar, combine com uma fatia de abacaxi fresco, de 100 a 150 gramas, para introduzir citrulina e bromelina. Meio da tarde alternativo ou complementar. Sementes de romã, 1/4 a meia xícara, ou até 100 a 150 ml de suco natural sem açúcar. Ajuste se for diabético. Jantar. Inclua molho de tomate caseiro cozido com uma colher de sopa de azeite de oliva como base do prato, de 120 a 150 gramas. O aquecimento e o azeite ativam a biodisponibilidade do licopeno. Antes de dormir, hidrate 2 a 3 ameixas secas em água morna por 10 a 15 minutos e consuma. Isso ajuda no trânsito intestinal e fornece boro e fibras. Repetir essa rotina várias vezes por semana, preferencialmente diariamente, é o que gera efeitos ao longo do tempo. Algumas orientações práticas que costumam fazer grande diferença. Cozinhe o molho de tomate por pelo menos 10 a 15 minutos e finalize com azeite. Evite sucos industrializados, prefira a fruta inteira sempre que possível. Hidrate as ameixas para evitar desconforto. Varie as frutas conforme disponibilidade da estação. Se sentir desconforto gástrico com abacaxi, reduza a porção ou troque por outra fruta anti-inflamatória. Controle calorias totais se estiver visando perda de peso, pois a redução de gordura corporal também reduz inflamação. Quero compartilhar 3 relatos ilustrativos que eu vejo em consultas. Lembro que são experiências individuais, usadas apenas para humanizar a orientação. Javier, 58 anos, vinha acordando 2 a 3 vezes por noite há anos. Ao associar mudanças alimentares, molho de tomate jantando, meio abacate no café, maçã na manhã e ameixas antes de dormir, ele relatou diminuição para 1 ida por noite após cerca de 6 semanas. Paciente de 63 anos, com diagnóstico de HPB controlado por medicação, acrescentou melancia e abacaxi no lanche da tarde e relatou menor sensação de urgência vespertina e noites com menos interrupções. Importante ressaltar que ele manteve a medicação e comunicou à equipe sobre todas as mudanças. Um paciente de 70 anos, com histórico de cirurgia e múltiplas queixas de sono fragmentado, referiu melhora na qualidade do sono e mais energia diurna após 3 meses incorporando a rotina completa. Novamente, se trata de relato individual e não de uma garantia. Esses exemplos mostram possibilidades, não certezas. Cada caso precisa ser avaliado clinicamente. Se você estiver usando anticoagulantes, tiver diabetes, problemas renais ou refluxo intensa, procure seu médico antes de incorporar a bromelina, sucos concentrados ou fazer mudanças significativas na ingestão de potássio e calorias. E nunca suspenda medicamentos prescritos por conta própria.
Exames simples como urofluxometria, avaliação do resíduo pós-miccional por ultrassom e exames de sangue ajudam a monitorar objetivamente qualquer melhora e a orientar ajustes. Para reforçar a ideia central, a estratégia não é uma fruta única que resolve tudo, mas sim uma orquestra que ataca diferentes trajetórias do problema. Menos inflamação na próstata, relaxamento do detrusor, melhor regulação hormonal e metabólica e otimização da absorção de compostos ativos. Feita de forma correta e consistente, essa sinergia pode reduzir episódios noturnos e melhorar a qualidade do sono, promovendo também mais disposição e melhor intimidade. Algumas dicas finais para maximizar benefício e segurança. Documente quantas vezes você acorda para urinar antes de iniciar a rotina e acompanhe semanalmente para avaliar tendências. Se houver dor, presença de sangue na urina, febre ou piora dos sintomas, procure avaliação médica imediata. Ajuste as porções conforme seu peso, glicemia e tolerância gastrointestinal. E, acima de tudo, encare essa proposta como um complemento à terapia orientada pelo seu médico. Se você pretende começar hoje, uma sugestão simples: faça uma troca ao jantar. Substitua condimentos prontos por um molho de tomate caseiro com azeite 2 a 3 vezes por semana. Isso é um passo fácil que já ativa a via do licopeno. Se só puder fazer uma coisa desta lista, faça essa mudança no jantar. E se decidir implementar a rotina completa, anote as alterações e compartilhe com seu médico nas próximas consultas. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com um amigo, pai ou irmão que luta com acordar à noite. E escreva "Vou começar" nos comentários. Vou acompanhar o retorno de vocês nos próximos vídeos. Lembre-se, resultados variam. Consulte seu médico antes de mudanças significativas, especialmente se estiver em uso de medicamentos, anticoagulantes ou se tiver diabetes, doença renal ou refluxo. A alimentação pode ser uma ferramenta poderosa para modular processos que hoje atrapalham sua noite e seu dia. Com consistência, cuidado e acompanhamento clínico, muitas pessoas encontram alívio real. Se quiser, nos próximos conteúdos, eu mostro receitas práticas de molho de tomate caseiro ideal para a absorção de licopeno, opções de lanches que combinam melancia e abacaxi sem sobrecarregar a glicemia e variações para quem tem refluxo ou diabetes. Até lá, comece devagar, registre suas noites e procure orientação médica quando tiver dúvidas. Boa noite e boa sorte. Cuide bem do seu sono, porque noites melhores mudam dias inteiros.